Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estudando para Concurso e Vestibulares. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com quem está estudando. Vamos embora. O assunto hoje é filosofia. O que é filosofia? Aqui, nesse slide, eu coloquei três imagens associadas às frases, para ficar mais fácil para entender cada uma delas. Filosofia não é um modo de vida. Ora, o estilo de vida tem uma imagem do Sócrates, né? Sócrates está associado ao estilo de vida filosofal, porque na Grécia Antiga o estilo de vida dele era andar pela cidade interrogando as pessoas, então ficando conhecido que essa associação de filosofia é um estilo de vida. Mas, na verdade, a filosofia ela ajuda a entender o estilo de vida. Só que ela não resume a um estilo de vida, que é um conjunto de hábitos. Por exemplo, eu gosto de praticar esporte, gosto de ouvir música e de ler. Isso é um estilo de vida. Eu posso dizer que isso é filosofia? Não, a filosofia ela pode até me ajudar a entender esse estilo de vida. Porém, filosofia não se resume a isso. E essa outra frase ali? Filosofia não é um saber. Ora, a filosofia, aí tem uma imagem de pessoas estudando ali, por exemplo, vamos imaginar, matemática. A matemática é um conjunto de saber fechado, por exemplo, geometria analítica, geometria espacial, conjunto de fórmula da equação do primeiro grau, são conhecimentos fechados. A filosofia, ela ajuda a gente a analisar conceitos e argumentar racionalmente, ela não se restringe a um saber fechado. E a última frase, a filosofia não é uma ciência, a gente tem aqui um cientista fazendo análise, né? A ciência, ela é baseada na observação, olha o cientista observando e na experimentação empírica para comprovar um determinado fenômeno. A filosofia não se restringe também a só analisar fenômenos. Ela é mais ampla do que isso. Ela analisa conceitos e a organização desses conceitos, argumentados de forma clara e coerente, é filosofia, mas a filosofia não se resume, que a gente tem uma imagem que ajuda a entender a frase acima, ó. Temos aqui uma pessoa com a lâmpada na cabeça, significando conhecimento, razão. A filosofia é uma análise crítica e ampla de determinada realidade. Então, observa a imagem, ó. Uma pessoa analisando uma realidade qualquer, está aqui embaixo é o mundo, pode ser um fenômeno da natureza, né? O mundo, a natureza, mas pode ser também um fenômeno ligado à existência humana, tá? Então, por isso que a imagem do mundo está embaixo do ser humano refletindo. Ele vai analisar essa realidade, permitindo que ele conheça essa realidade e depois explique usando argumentos claros. Então, filosofia é o ser humano observando o mundo, a existência, que é um olho de observando, entendendo, tá? A imagem do cérebro aqui, refletindo e questionando essa realidade, para depois explicar essa realidade, né? Quando você explica, quando for ser explicado, essa explicação ela tem que ser de forma clara e coerente, com argumentos objetivos. Por isso, filosofia. Então, filosofia é uma análise da realidade. Temos aqui o Kant, né? O Kant vai nos ajudar, essa imagem aqui, a entender a próxima frase que foi feita por ele. Então, filosofia, ela é muito mais que simplesmente um conjunto de conhecimentos fechados. O que seria filosofia para o Immanuel Kant? Olha, ele diz o seguinte, ó, não é possível aprender a filosofia. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Não é possível, no sentido de humanamente impossível e também de muito chato, seria de ficar decorando teorias filosóficas de todos os filósofos que já vieram antes da modernidade. Decorar datas, decorar nomes de filósofos. Então, não é possível aprender filosofia desse jeito. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercer o talento da razão, fazendo-os seguir princípios universais. Qual seria um princípio universal da razão? Coerência. Por exemplo, a gente exercita o raciocínio de forma coerente, explicando uma determinada realidade usando argumentos claros. Isso seria filosofia por Kant. Por quê? Porque a gente pode pegar todas as tentativas filosóficas que vieram antes, todos os projetos filosóficos que vieram antes,
existentes e a gente investiga se há coerência entre eles. Se há coerência, a gente confirma. Se não há coerência, a gente rejeita. Então, seria filosofia para o Emmanuel, que seria o exercício da razão, tá? Então, o que que seria, então, o que que seria filosofia? Temos uma imagem aí de um homem refletindo, ó. Seria uma reflexão radical que vai até a origem de um determinado fenômeno, rigorosa, né, porque segue determinados conceitos e analisa uma questão relacionada a todo o seu. Então, vamos pegar essa imagem aqui. Vamos imaginar que esse ser humano aqui é o Tales de Mileto. Ele está analisando uma realidade específica. Do que seria composto a natureza? Ele vai chegar à conclusão de que o princípio universal que dá origem a tudo na natureza seria a água. Então ele observaria a realidade aqui, ó, a natureza, analisaria o corpo humano e chegaria na conclusão de que tudo é quase que 100% água. Então, ele chega na conclusão, analisando todo o conjunto, de que a natureza só pode ser formada a partir da água, seria ar, que é o princípio universal que daria origem a tudo no mundo. Isso de acordo com Tales de Mileto. Se ele fizesse isso, ele estaria fazendo uma reflexão filosófica, radical, rigorosa e de conjunto, até a raiz dos problemas, né? Buscando os fundamentos, analisando e argumentando, ou seja, vai até, observa a natureza, vai até a raiz e entende que o fundamento de todas as coisas que existem seria a água, usando esse exemplo anterior, e a partir daí ele iria explicar de onde vem a natureza, usando argumentos claros baseados naquilo que ele analisou. O que seria um argumento rigoroso? Manter a coerência. Aliás, raciocínio lógico é manter a coerência, evitando a incoerência, usando argumentos que não tenha duplo sentido. Somente dessa forma a gente pode entender determinados conceitos. Um conceito ele tem que ser claro, ele não pode ter um duplo sentido. E ele não pode entrar em contradição com o que foi dito antes. Isso seria uma reflexão rigorosa, seria transdisciplinar, analisa a realidade a partir dos diferentes contextos que a mesma apresenta. Um exemplo do Tales de Mileto. Ele pegaria a água, ele observa que a água, ao mesmo tempo, ela pode estar em estado líquido, seria um contexto que a água se encontra. Ela poderia também estar em estado sólido, congelada, aí seria um outro contexto. Mas a água também poderia estar em estado gasoso, já seria um outro contexto. Então, analisando esses diferentes contextos, a gente chega numa reflexão transdisciplinar de conjunto, usando o exemplo do Tales, né, que é o homem ali da figura que a gente imaginou. Então, um ato de filosofar, né? Tá aqui uma escultura de um homem pensando, ó, filosofando, provavelmente. E o mais famoso deles, para começar, é o Sócrates, né? Temos aí a imagem do Sócrates, filósofo do século IV a.C., desenvolveu uma metodologia específica de reflexão filosófica com o intuito de ajudar as pessoas que eram contemporâneas dele, sempre partindo da realidade, para tentar entender a realidade. Então, ele vai tentar buscar ampliar a visão de mundo das pessoas que viviam lá em Atenas no século IV antes de Cristo. O método socrático. Ironia é que ele era um jogo. O que que é ironia? É um jogo de perguntas que visa mostrar ao interlocutor a limitação de sua visão da realidade. Então, ele chegava até uma pessoa fingindo não conhecer de determinado assunto, muitas vezes até não conhecia mesmo. Quando ele se aproximava, o intuito dele era fazer perguntas para que essas perguntas pudessem ser explicadas, para tentar mudar a visão de mundo ou ampliar essa visão de mundo de forma crítica, analisando essa realidade de forma mais ampla. Isso seria ironia. Por quê? Porque a partir dessas perguntas e respostas chegaria na maiêutica, que era uma reflexão onde o interlocutor daria ou daria luz ao seu próprio conhecimento, aos seus próprios conceitos. Seria a ideia de que o conhecimento já está com a pessoa. O Sócrates só estava tentando ajudar essa pessoa a dar luz ao seu conhecimento. Esse é o método socrático, ironia e maiêutica. Uma frase famosa do Sócrates é que só sei que nada sei, seria o ponto de partida dele para construir todo o sistema filosófico
que veio a seguir. Sendo assim, filosofia ensina que o conhecimento humano não é algo fechado, está sempre em construção, está sempre mudando. Trouxe aqui de novo a imagem do ser humano olhando para a realidade, refletindo sobre essa realidade, só que a realidade ela vai mudando. Então, o conhecimento filosófico ele não é fechado, ele muda também o tempo todo. Também não é um conhecimento do tipo dogmático, onde você afirma que há verdades únicas, né? De acordo com a minha visão pessoal, até há verdade, sim, né? Há o certo, o errado, há verdades aí na realidade, só que para o Enem, eu não vou entrar muito nesse mérito da questão. Para o Enem, a gente tem que saber diferenciar os tipos de conhecimento. Então, o conhecimento dogmático seria mais característico da religião e não do conhecimento filosófico que ajuda a entender a religião por sua vez. Tá? Então, a filosofia, sendo assim, é, observando essa lâmpada aqui, seria uma grande luz que ilumina a nossa realidade, fazendo a gente perceber coisas que antes a gente não havia percebido. E agora a gente consegue perceber através do estudo, através da reflexão, através da análise crítica da realidade. Crítica seria comparar uma realidade com outras realidades, ou um pensamento filosófico de um autor comparando com outros pensamentos filosóficos. Esse é o sentido da crítica. Temos aqui uma tirinha. Estou curioso, como faço para ser um filósofo? Primeiro, você deve abdicar de suas certezas. No sentido da frase anterior, né? Conhecimento dogmático seria aquele conhecimento a partir das certezas. Enfim, aqui está a referência, tá? Da construção dessa aula. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha com quem também vai estudar para o Enem, para o concurso ou para o vestibular, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus e até a próxima, galera.